Fala, seus futebólicos e suas futebólicas. Tivemos ontem uma partida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Palmeiras e Botafogo, na qual deu Palmeiras, né? O técnico Abel Ferreira levou a melhor sobre o Luiz Castro. E a gente está aqui para fazer a análise tática do jogo, eu e Peu. Então, vamos para a análise. E para quem está chegando agora e vai curtir essa análise junto com a gente, o que é que tem que fazer, rapaz? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é já se inscrever no canal se você não é inscrito. Se já é inscrito, curte esse vídeo, comenta aqui o que você vai achar do que a gente vai falar aqui da nossa análise sobre esse jogo. Comenta algum jogo que você queira que a gente analise também. Segue a gente em todas as redes sociais que a gente posta conteúdo lá também. E é óbvio, vai curtindo e dando seu like e comentando aqui para a gente ir dando continuidade aos conteúdos. E o que é que você achou, Pedro, dessa vitória do Abel acachapante, né? Enquanto eu coloco aqui a análise. É uma vitória de líder, né, Zé? Uma vitória que demonstra a dominância que o Palmeiras tem no cenário do futebol brasileiro hoje, e até no cenário do futebol sul-americano hoje, com muitas ideias muito bem estabelecidas já pelo Abel. A gente sabe que são dois treinadores portugueses, mas dois estágios totalmente diferentes de trabalho. Eu acho que o jogo demonstrou muito bem isso, o Palmeiras com suas ideias bem estabelecidas, com alguns mecanismos que praticamente acabaram com o jogo no primeiro tempo, ali nos 30 minutos do primeiro tempo, a gente já via que o jogo teve a sua cara já exposta, e a gente mostra aí na imagem como isso começou. O Palmeiras logo de início não era uma marcação pressão, mas uma marcação ali que dava um pouco de espaço para o zagueiro nesse início, mas a partir do momento que um dos dois zagueiros recebia a bola, o Rony começava a centralizar entre eles, mas a partir do momento que um dos zagueiros recebia a bola, o Rony já ia pressionar esse zagueiro para não deixar ele ter possibilidade de sair jogando. Foi uma estratégia bem definida do Palmeiras na partida e que limitou realmente os espaços, muito também por causa do trabalho dos jogadores de meio campo. A gente está vendo ali o Scarpa colado no Oyama, não deixando ele encostar na criação da jogada. Os dois laterais também bem marcados pelos pontas do Palmeiras. Isso dificultava a saída de bola do Botafogo. E a gente sabe que fisicamente o Palmeiras é uma equipe muito dominante também, além de jogar um bom futebol. Fisicamente ela se destaca com relação às outras equipes. E o Palmeiras, por esse domínio, conseguiu limitar muito as opções que o Botafogo tinha para jogar. E conseguiu, nesse primeiro tempo, principalmente, muitas roubadas no campo de ataque, ou fazer o Botafogo devolver a posse de bola logo para o Palmeiras com muita eficiência, e isso com certeza ajudou para o resultado da partida. Com certeza. Aí a gente está vendo, né, como o Peu falou, essa pressão do Palmeiras sobre o Botafogo, né? O Rony tendo um papel de induzir o lado que os zagueiros vão sair e cortando as linhas de passe de retorno, né? Seja para o zagueiro oposto, é, a bola, ou então para o goleiro. E aí a pressão dos pontas nos laterais e Scarpa mordendo ali o Oyama, né? O Botafogo tentando sua saída num 4+1, de uma maneira mais sustentada, com esse jogo apoiado, mais curto, como a gente já viu em outras partidas. E não foi muito eficiente, como o Peu bem falou. E a gente vê o resto da movimentação, né? Quando o lado é escolhido, o Cuesta já conduz essa bola e o Rony já se aproxima. E aí uma característica importante, né? E talvez o fato do Rony ser um jogador que induz mais do que pressiona, de fato, o portador no primeiro momento, diz respeito à valência física, né? O Rony, logo quando vê que o lado foi decidido, ele já arranca e tem explosão para poder pressionar esse adversário, sem que a distância seja um empecilho. E, obviamente, que é um movimento coordenado, a gente está vendo, né? O Scarpa acompanhando, o Dudu também, no primeiro momento, vigilante, mas agora já com o comportamento aqui, né? Já foi modificado, já está indo de encontro. O Verón fazendo uma diagonal defensiva, mas também com atenção aqui no seu marcador, né? Então a gente tem aí uma coordenação por parte do movimento que força o Vitor Cuesta a quebrar essa bola, né? A fazer um passe longo e gerar prejuízo para o Botafogo, viu? Porque se tem passe longo e o Palmeiras vai disputar a primeira bola, é sempre do Palmeiras, né? Vamos ser sinceros, hoje aqui no Brasil é muito difícil ganhar essa primeira bola do Palmeiras, né? E a segunda, então, Ave Maria.
O Danilo é um jogador que tem essa capacidade muito, muito bem desenvolvida de perceber essa segunda bola já ganhar e com um passe rápido de primeira ou dominando e tocando já, colocar o seu companheiro numa boa situação. E sobre essa pressão, acho que uma das características mais importantes de uma pressão eficiente é você induzir o adversário para uma região do campo ou para um tipo de jogo que você domina, né, Zé? E o Palmeiras conseguiu fazer isso muito bem para limitar praticamente todas as ações que o Botafogo tentou criar nesse início de jogo, até mais ou menos os 30, 35 do primeiro tempo. O Botafogo foi praticamente nulo nas suas ações ofensivas por causa dessa marcação do Palmeiras. Parecia um time de homens jogando contra meninos, né? E aí a gente tem aí o Luan fazendo essa saída de três, que muitas vezes é bastante alternado, né? Mas tendo ali um homem central com passes curtos e longos, né? E aí uma importância que eu destaco também é o Marcos Rocha. Marcos Rocha muitas vezes recebe essa bola, né? Aguarda até o último instante para poder fazer uma saída dessa pressão mais limpa e deixar o ponta, né? Como a gente vê aqui na sequência, em condições, né, Peu? E muitas vezes esse passe, ele chegava no Marcos Rocha, a bola circulava até chegar no Piquerez e ele fazia uma diagonal para o Dudu, né? Então muitas vezes era o que acontecia. E o Dudu sempre ficando livre, queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, eu acho que muitas vezes a gente fala sobre essa saída com três jogadores e como muitos clubes do Brasil utilizam ela meramente por utilizar, por achar A que pode ser blazer, uma né? boa, mas sem criar muitas vantagens. O Palmeiras não. Acho que utilizar o Marcos Rocha por ali, principalmente nesse jogo, foi uma forma de atrair esse ponta do Botafogo e deixar o Dudu com um pouco mais de espaço. O Botafogo não conseguia sincronizar esses movimentos quando o ponta ia pressionar um pouco mais o Marcos Rocha. O lateral também não subia, a linha defensiva do Botafogo não subia, e deixava esse espaço para o Dudu receber com tempo. Então você sabe que dar tempo e espaço para o Dudu, um cara com a qualidade que ele tem, obviamente vai lhe trazer muitos riscos e muitos danos. Então foi isso que aconteceu. E sobre o Luan, é interessante porque o Luan passou muito tempo machucado, sem jogar, e antes desse período de lesão, ele jogava mais pelo lado esquerdo, jogando junto com o Gustavo Gomes, ele está atuando mais pelo lado esquerdo, e acho que isso limitava um pouco essa qualidade que ele tem para sair jogando. E jogando como esse cara central, ele tem essa maior liberdade, essa maior. Dá essa característica dele um pouco mais de potência, e ele conseguir encontrar esses passes longos, mas passe curto também. Ele é um jogador muito inteligente nesse sentido. E aí você tem a movimentação do Scarpa também, aliás, não só do Scarpa, mas Scarpa, o Rony e o Verón já fazendo esse movimento em direção ao gol do adversário para empurrar a linha defensiva do Botafogo para lá. E eu destaco também a deficiência nas coberturas, principalmente do Oyama ali no caso do Gustavo Scarpa. Nesse momento aí o Scarpa já está em vantagem. O lateral esquerdo da equipe do Botafogo, o Daniel, ele não vai conseguir chegar a tempo do Dudu para quebrar essa linha de passe. E o Oyama está muito distante do Gustavo Scarpa. Então é um passe que para o Dudu já seria fácil, porque o Dudu é um ótimo jogador, mas ainda com essa vantagem toda fica ainda mais fácil. E o Scarpa tem tempo para achar o Rony, como a gente vai ver na próxima imagem, para finalizar, mas muito também por causa da movimentação do Rony. O Rony, nesse momento aqui, ele está indo em direção ao gol do adversário, mas quando ele percebe que o Scarpa está chegando em condições de passar essa bola para dentro da área, ele dá uma pausa, ele se distancia um pouco da defesa do Botafogo para finalizar e abrir o placar para a equipe do Palmeiras. Sim, e essa linha aqui, o Botafogo, ele tentou deixar essa linha mais sustentada, né? Com quatro homens ali, pelo menos a primeira linha. E em determinados momentos a gente vai ver que não deu certo. Mas, enfim, aí eu destaco o meio espaço, né? Sendo explorado tanto pelo Verón quanto pelo Scarpa, né? Esse corredor interno, que foi bem explorado ali por eles. E é o que possibilita, como o Peu falou, o Rony dar uma atrasada na passada para poder esperar essa bola, né? Um cruzamento rasteiro em diagonal para a entrada ali da área, que foi exatamente, né, o que aconteceu. E a gente tem a sequência da jogada, né? O Dudu percebendo o Scarpa se colocando no espaço, em Valência se utilizando aí de uma vantagem cinética, obviamente, até por estar melhor posicionado, né? Então, quando ele começa a correr, o Oyama está pensando em correr, e aí ele inicia e já chega atrasado, obviamente. Então, o Scarpa consegue pegar essa bola com facilidade, e aí o Rony, como a gente bem falou, se colocando nesse espaço de finalização, uma zona que a gente está vendo, né? Não tem ninguém, cara, na frente da primeira linha. Né? Seria o Oyama esse jogador, mas ele, né, atravessou a primeira linha de marcação para poder seguir o Scarpa, uma vez que o Dudu atraiu a marcação do lateral esquerdo, né, para a ponta, e isso acabou dificultando também. Então o Oyama foi fazer uma cobertura, mas falhou
né, miseravelmente aqui, e o Palmeiras conseguiu a finalização com o Rony, que fez um gol muito bonito. Aqui, Peu, a gente já tem o Botafogo tentando pressionar, né? Um outro comportamento da equipe botafoguense e que não foi tão coordenado, né? É engraçado que muitos técnicos falam, se você pressiona mal, você se defende mal, né? Isso tem justificativa aqui, né? Sim, e é interessante porque essa jogada ela é muito simbólica. O passe para o Rocha, ele não foi um passe bom. O Rocha ele tem que dominar e girar todo o seu corpo para ficar de frente para o jogo. E a gente fala muito sobre, quando a gente fala de pressão, a gente fala sobre gatilhos, sobre o que faz você atacar o adversário que está com a bola. Eu acho que esse tipo de passe, que foi ruim, foi praticamente no pé esquerdo do Marcos Rocha, possibilitaria ao jogador do Botafogo pressionar com um pouco mais de ímpeto, de intensidade. E não foi o que aconteceu. O Rocha conseguiu dominar, girar o corpo, e mesmo assim o jogador do Botafogo ainda não tinha chegado nele. Então, deu tempo para o Rocha dominar, olhar e perceber o jogador livre da equipe do Palmeiras, que nesse caso é o Dudu, a gente vai ver na próxima imagem. Mas você vê que é uma pressão do Botafogo que está, de certa forma, encaixada, mas essa falta de coordenação, essa falta de intensidade, diria até, por não conseguir chegar com velocidade ao jogador que tem a bola, não pressionar com velocidade o jogador que tem a bola, dá ele esse tempo para encontrar o homem livre. E aí, esse homem livre, de novo, nada mais, nada menos do que Dudu, o craque da equipe do Palmeiras, que você falou sobre a defesa sustentada do Botafogo, a linha defensiva, pelo menos. Eu acho que isso se dá muito pela ausência de cobertura do Oyama. A gente viu ali o Oyama atrasado nas coberturas. Então, se você não tem um volante que consiga fazer essa cobertura com qualidade, você se arrisca muito se tirar algum jogador desse da linha defensiva para saltar em pressão. E aí o Botafogo não conseguia fazer a pressão com qualidade e ao mesmo tempo deixava a sua linha defensiva desguarnecida. E principalmente quando a bola chegava no pé do Dudu, que, como eu falei, é o craque do Palmeiras. Pois é, pois é. E a gente está vendo aqui que o Marcos Rocha, ele sempre tem opções, né? Aqui não está deixando muito claro, mas tem opções aqui lateralizadas, né? Para ele poder fazer esse passe que eu falou, o tempo que ele tem para poder executar o passe, né, da melhor maneira possível é um absurdo, né? Mais uma vez aqui o Botafogo demorando muito a pressionar, essa bola chega, dá tempo de dominar de maneira orientada, né, para poder escolher o melhor momento do passe. Aqui, por exemplo, esse portador da bola ele já tem uma opção de passe pronta. Na hora que ele girar, ele já pode passar. Então, isso acaba deixando muito claro essa inefetividade do Botafogo, ineficiência na realidade, né? Aqui, Peu, tem um outro ponto que também corrobora com essa questão da pressão. O Luan se colocando como opção e muitas vezes outros jogadores foram, né? Aqui a gente pegou o Luan só para simbolizar de fato, mas no momento em que a primeira linha de pressão quebrada, o Luan já sai, descola, né? E passa a uma faixa à frente do campo num momento posterior para poder construir. Esse movimento coordenado não só é muito afetivo, como mostra o tempo que o Palmeiras tem, né, de equipe jogando junta e tudo mais, que faltou o Botafogo, né, essa leitura coordenada dos movimentos, né? Sim, para mim a palavra-chave, a leitura do Luan. Ele percebe que o Dudu recebe com o tempo, ele percebe que alguns jogadores do Botafogo da primeira linha já estão em repouso, vamos dizer assim, já pararam de pressionar, se adianta, se coloca como uma opção de passe, e como a gente já citou, o Luan tem uma capacidade criativa também, apesar de ser defensor, Sim. muito grande, e ele consegue ver o jogo de frente, quase como um primeiro volante, a função do que seria o Danilo ali, para dominar, olhar o jogo de frente com espaço, e lançar. Nessa imagem até já dá para ver o Piquerez aqui embaixo saindo um pouco mais, passando, e o Vitor Sá, que é o ponta do lado direito, ele não está observando o Piquerez passando nas costas dele, não sei se vai dar para ver aí, mas Aqui. tem o jogador, o Vitor Sá ali, e o Piquerez abaixo dele, já se adiantando para a jogada que virá. Também mostra a leitura do Piquerez, que sabe que o Luan vai dominar a bola e sabe que vai ter que dar uma opção, e o Luan tem a capacidade de passe longo, encontra o Piquerez com tempo também. Lógico que aqui é um frame, mas a gente vê nenhum dos jogadores do Botafogo eles estão num comportamento de agressividade, né? Não tem Sim. isso aqui. Os jogadores estão muito passivos, mesmo que estejam posicionados e seja observado aqui uma leve intenção de pressionar esse portador, né? Eu diria, inclusive, aqui que essa bola ela tá praticamente a um passe de ficar descoberta, né? Porque tocou no Luan ali, ela já tá livre. Sim. E foi o que Quando a gente aconteceu. e foi o que aconteceu, né? E aí ele consegue encontrar o homem livre do lado oposto, como você bem falou, né? O Piquerez, que passa ali nas costas do Vitor Sá.
e como lateral, né, no caso o Saravia, ainda como lateral direito, a gente vai ver posteriormente que não ficou assim exatamente, mas o Saravia como lateral direito não vai chegar nessa bola, porque essa primeira linha ela deveria estar mais sustentada, mas aqui a gente percebe que ela não está nada sustentada já. São só 3 homens do Botafogo contra 3 do Palmeiras, na Palmeiras de superioridade numérica, e o Piquerez tem mais uma vez espaço para poder fazer esse passe. O Botafogo demora a voltar, corre muito mal para trás, né? Isso é um ponto. É como você falou, eu hoje estava ouvindo uma entrevista do Lisca e ele falava que no América os gatilhos de pressão eram muito bem estabelecidos. Então, assim, na Série B, no momento em que o cara tivesse com o pé na bola, ele já corria para trás, porque dava tempo. Na Série A, no momento da alavanca, os caras já estavam correndo para trás, porque já mudou o nível, né? E o Botafogo, eu acho que demorou muito a perceber esses gatilhos para poder correr para trás, né? Qual o momento de correr para trás? Eu acho que isso foi um problema muito grande e que ocasionou um queijo suíço assim, na defesa do Botafogo, né? Gerando muitas problemáticas. E aí, eu queria Só que você para diga. só para constar, Zé, ali é o lance do segundo gol do Scarpa. Ele vai receber a bola lá do outro lado e finalizar na saída do goleiro. Sim, sim. Uma finalização muito feliz, inclusive. Queria que você comentasse isso aqui, rapaz, porque foi um momento onde o Botafogo finalmente conseguiu ter uma ação ofensiva, né? De fato, um pouco mais efetiva, né? Tocando a bola de maneira construída. Eu queria que você comentasse um pouco, se não me engano, aqui seria o Cuesta passando, né? Fazendo Isso. um passe vertical rasteiro, que é super importante no futebol. Os zagueiros têm sido cada vez mais exigidos nesse sentido. E o Vitor Sá centralizando, né? Que aí acaba gerando uma possibilidade maior de jogo. Como a gente já falou, o meio campo do Botafogo estava praticamente dominado pelo meio campo do Palmeiras. Os encaixes ali do Danilo no Lucas Fernandes, do Zé Rafael no Tietê e do Scarpa no Oyama, limitavam muito a atuação desses 3 homens de meio do Botafogo, que são quem constrói o jogo, basicamente ali, quem dá essa sustentação ao jogo ofensivo do Botafogo. E uma das alternativas encontradas, que, como está dito na imagem, foi pouco utilizada, eu diria, pelo Botafogo, foi justamente essa saída do Vitor Sá, ou do próprio Hugo também, em determinados momentos, mas mais do Vitor Sá da ponta para o meio e com uma distância longa para dominar para receber esse passe, porque o Palmeiras ele tem os encaixes, mas não são encaixes tão longos assim. O Piquerez, por exemplo, ele não vai atravessar o campo para marcar o Vitor Sá, que era o encaixe que estava ali do ponta com lateral. Então, o Vitor Sá sair da sua zona e ir para uma zona distante dificultava a marcação do Palmeiras, porque os homens de meio já estavam cada um com seu jogador, então criava um espaço ali para o Botafogo. Acho que o Botafogo poderia se utilizar melhor disso, e a partir do momento que o Vitor Sá recebesse a bola, também faltou movimentações dos homens de frente. Acho que eles estavam muito, muito parados e facilitou para a marcação do Palmeiras, mesmo quando o Vitor Sá recebia essa bola com um pouco mais de espaço, o Botafogo não conseguiu criar tão bem assim, mas teve esse espaço. Então, acho que o Botafogo poderia ter se utilizado melhor dessa vantagem que foi criada e ter utilizado mais essa vantagem também, coisa que não aconteceu tanto assim no jogo. E essa quebra do encaixe gera possibilidades, né? Se você quebra o Sim. encaixe e o time não se organiza rapidamente no adversário, você consegue ter ali algum tipo de vantagem construída da melhor maneira possível. Passando, a gente vê o Rony, né, se colocando entre uma marcação zonal, e para quem não tem familiaridade com o conceito, a gente está vendo aqui o Botafogo em linha, né, tendo como referência o espaço, principalmente aqui na pequena área, e alguns dos jogadores marcando opositores de maneira individual, né? Marcando, imagino eu, que sejam os melhores cabeceadores aqui do Palmeiras, né? É como eu faria, por Os exemplo, para dois marcar zagueiros. exatamente os dois zagueiros. E o Rony se colocando entre um tipo de marcação e outra. Aqui, inclusive, ele tá solto, né? Vamos ser sinceros, não tem ninguém marcando o Rony. Esse gol me lembrou, inclusive, o gol do Gustavo Gomes contra o Corinthians, né? Foi Foram 2 gols contra o Corinthians desse jeito. Foram 2 gols, E mas na Libertadores também aconteceu. exato, do Rafael Navarro, a gente trouxe aqui também, né? Um gol do Rafael Navarro, que é justamente nesse esse bico da pequena área ali, né? Praticamente, onde o jogador se coloca e faz o gol. Acho que não tem muito o que a gente comentar aqui. Podemos passar já para a próxima. E uma tentativa do Botafogo de mudar o contexto já no segundo tempo. E aí a gente conversava, né? O que será que aconteceu? As mudanças foram muito efetivas? Ou o Palmeiras também segurou a onda, né? Falou: olha, já está 4-0, até uma administração física aqui, né?
de contenção de danos aos jogadores, né? Vamos segurar a onda, que aí a gente já pensa no próximo jogo, de alguma maneira, óbvio, tá pensando no jogo que tá jogando, mas preservando para o próximo. E aí o Luiz Castro, ele muda. O Daniel, né? O Daniel passa a jogar na lateral direita, ele começou como lateral esquerdo, né? O Saravia, ele é avançado para a ponta direita, o Saravia que foi um desastre na partida, né? Vamos ser sinceros. E também o Hugo começou como ponta esquerda e terminou a partida como lateral esquerdo. E aí, Peu, o que você acha dessas mudanças? Foi uma tentativa de melhorar o time defensivamente ou de equilibrar o time, né? Melhor dizendo. Eu acho que o ponto central da mudança foi isso, o equilíbrio. Essa mudança até aconteceu na reta final do primeiro tempo, ali no finalzinho, a partir dos 40 minutos mais ou menos, o Botafogo já estava se comportando dessa maneira e na volta do intervalo isso já ficou estabelecido. Acho que dá um pouco mais de equilíbrio primeiro, porque o Saravia estava tendo muitos problemas defensivamente, o Botafogo como um todo, mas o Saravia ele tem essa debilidade maior do que, por exemplo, o Daniel e o Hugo. Eu acho que traz de volta tanto o Daniel como o Vitor Sá para posições que eles se sentem mais confortáveis. O Vitor Sá pelo lado esquerdo, na ponta também, é onde ele se sente melhor. Então, acho que é uma mudança mais na questão do equilíbrio. E, óbvio, tem o contexto do jogo já está praticamente definido. O Palmeiras, como você bem citou, já de certa forma se poupando. Tanto é que o Abel tira o Danilo, que teve viagens longas agora com a seleção, tira outros jogadores também para manter o nível físico deles interessante. Então, acho que foi uma mudança de equilíbrio. Não mudou o jogo, não é uma mudança que fez assim, não, agora o Botafogo tá bem na partida. Mas eu acho que equilibrou um pouco mais o jogo, muito por causa do contexto também. Mas as alterações feitas logo após o intervalo e também no decorrer do segundo tempo, com a mudança do meio-campo praticamente inteiro do Botafogo, também deu uma alternativa mais física ao meio-campo, o Chay também um pouco mais de criatividade. No geral, o Botafogo melhorou no segundo tempo, mas ainda bem pouco perto do que precisava para a partida e perto do que precisa para esse Campeonato Brasileiro, né, Zé? Enfrentar uma equipe como o Palmeiras é difícil, todo mundo sabe. Todas as equipes passaram dificuldades enfrentando o Palmeiras, Mas não mas pode ser assim, né? o Botafogo foi praticamente anulado a partida toda e o Palmeiras venceu com tranquilidade. Eu acho que isso diz muito do que tem sido o projeto, né? Muitos jogadores chegando, técnico novo, não fez pré-temporada, o Luiz Castro, é importante dizer, muitos jogadores chegando agora, né? O Sauer chegou, não tem meses aí, não tem nem 2 meses que o Sauer chegou, então, e vão chegar mais jogadores nessa janela, né, Peu? Então, assim, é um projeto que precisa de mais tempo para se consolidar, de fato. E o Luiz Castro Teve é... o Diga. desfalque do Erisson nessa partida também, que é quem vem se destacando no comando do ataque, e poderia prender um Exato. pouco mais a bola. Que é alvo do Jorge Jesus, né? Mas isso é papo para outro dia, tá? Isso é papo para outro dia. O Luiz Castro é um senhor aí do futebol e sabe muito, isso aí é inegável, né? De fato. E aí, Pê, eu queria te mostrar uma coisa aqui que foi uma surpresa que eu separei para você, para quem está assistindo, obviamente, para a gente entender como essa transição do Botafogo, de fato, ela é problemática, né? A gente vem aqui, ó, temos um videozinho rápido, breve, sem som nenhum, tá? Só para que a gente possa identificar, de fato, essa transição do Botafogo. E aqui a gente vê, ó. Olha como que tá essa transição do Botafogo espaçada. E o que me irrita aqui, Peu, é o seguinte: olha a pressa, entre aspas, tá? Do Kaique para voltar, né? Salvo engano, é o Kaique aqui. Mas olha a pressa dos jogadores do Botafogo para poder voltar, né? Esse já é o gol do Wesley, tá? O Wesley ainda para driblar e tal. Olha com a demora dos jogadores do Botafogo para poder fazer essa transição, né? Principalmente quem está ali à frente da primeira linha, né? Ninguém praticamente se preocupa tanto. Obviamente que a gente tem o fator anímico, né? Olha a tranquilidade do Wesley, parece, né, um treino de ataque contra a defesa, naquele momento ali que já acabou o ânimo de todo mundo, já tá, não tá nem valendo uma coca mais, digamos assim, É, né? o- Então, é o diga, famoso gol do Baba de Ralé, que já tá todo mundo pensando na pô, cerveja depois do jogo e aí ninguém quer pô, marcar mais. ali é o trote ladrão de todo mundo do Botafogo, né? O pessoal já tá roubando ali, na realidade. Então eu trouxe esse Mas vídeo aí só golaço do Wesley. golaço. Isso, o Wesley não tem nada a ver com isso, pô. Tá ali para poder fazer o dele, né? Mas enfim, então acabamos essa análise, Pê. O vídeo ficou bem robusto aí, com bastante coisa. Acho que tá contento do pessoal. Para você que está assistindo, né? Já se inscreve, comenta aqui quais são os próximos jogos que você quer ver. E mais do que isso, né, Pê?
Segue a gente aonde? Aonde que o pessoal tem que seguir a gente? Em todo lugar, no Twitter, no Instagram, na Twitch, no YouTube, em todo lugar a gente está postando coisa. Essa semana a gente postou lá o lance do Diniz, um golaço do Diniz, inclusive, repercutiu bastante. Então, acompanha lá a gente nas redes sociais, que a gente está sempre postando conteúdos interessantes, e aqui no YouTube também, que é onde a gente posta os vídeos, onde a gente faz nossas lives. Tenho certeza que se você gosta de futebol, você vai gostar dos assuntos que a gente fala aqui. Perfeito. E ative as notificações para receber sempre o conteúdo que a gente posta. Então é isso. Muito obrigado a quem acompanhou também e vamos para a próxima análise na semana que vem. Um abraço a todos e até a próxima.